Hoje eu venho perguntar para você, você que é cristão, será que nós podemos bater no peito e afirmarmos que somos filhos de Deus? Será que podemos nos posicionar verdadeiramente como filhos do Altíssimo, filhos do grande El Shaddai, filhos do Criador, filhos do Eterno, filho do Rei, filho do Deus Todo-Poderoso? Será que eu e você podemos nos colocar nessa posição de filhos de Deus? Será que realmente a nossa fé tem maturidade, a nossa fé tem profundidade para nos colocarmos como filhos de Deus? Será que a nossa fé é espiritual ou uma fé intelectual? A fé espiritual ela é profunda, a fé intelectual ela é rasa. Por que eu te pergunto, será que nós podemos nos colocarmos como filhos de Deus, nos posicionarmos como filhos de Deus? Será que o que a gente está afirmando para outras pessoas, no trabalho, na faculdade, no colégio, na escola ali, ou no dia a dia para os vizinhos, será que realmente podemos afirmar isso? Que somos filhos de Deus, filhos do grande Eu Sou, filhos do Eterno, filhos do Criador, filhos realmente deste Deus? Será que nós entendemos a grandiosidade de afirmarmos que somos filhos de Deus? Porque eu te pergunto, porque será que perante as circunstâncias do dia a dia, a enfermidade, a porta de trabalho fechada, será que nós conseguimos, perante essas circunstâncias, bater no peito e dizer: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sei que essa porta vai se abrir, eu sou filho do grande El Shaddai? Será que nós podemos realmente ter esta fé espiritual ou uma fé rasa, uma fé intelectual? Por que eu te pergunto isso? Porque será que nós entendemos a grandeza de nos autuarmos como filhos de Deus? E antes de compartilhar com você esta palavra, este tema, que o tema de hoje que eu venho compartilhar com vocês é a grandeza de Deus. Então, antes de eu compartilhar com vocês este tema, eu quero que vocês escutem este louvor, deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração, deixe o Espírito Santo invadir o ambiente que você está. Escute, venha meditar, ou escute bem esta letra, aonde nós vamos ser edificados pelo Espírito Santo, para depois desta ministração, realmente nós tomar o posicionamento de filhos de Deus. Amém? Escute esse louvor comigo. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, deixa o Espírito Santo realmente tocar o teu ser, para depois estarmos sendo edificados através da ministração. Escute comigo, preste atenção na letra. Louvado seja Deus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Louvado é teu nome, Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Amém. Que tem todo o controle em suas mãos. Punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não conta decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregar.
Aleluia, amém, Jesus. Glória a Deus. Diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore Ele, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, nunca por você. Já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Escute, ouça, deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu fiz este meu Senhor. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O controle em suas mãos. Escute. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vão ao encontro, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Só se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em tempo e chore e grite, e não acredite, esse Deus existe. E luta por você. Glória a Deus, amém, Jesus. Punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não tudo é eterno, mas no fim virá começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados apegados. E luta, glória a Deus. Aleluia, amém, Jesus. E luta por você. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Depois deste louvor, abra sua Bíblia comigo, venha ler comigo, venha meditar comigo, onde eu venho compartilhar com vocês o tema, a grandeza de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 40, versículo 18. Deixe o Espírito Santo agir neste momento através desta ministração. Pega a sua Bíblia, me acompanhe, vem estar sendo edificado. Vamos aprendermos juntos o que o profeta Isaías vem afirmar a respeito deste tema. Vamos estar lendo este versículo, vamos estar meditando. Pegou a sua Bíblia, abriu em Isaías capítulo 40, versículo 18, leia comigo, medite comigo. E o tema, a grandeza de Deus. Diz assim na Bíblia: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Glória a Deus, amém. Aqui nós vamos estar vendo, aqui nós vamos estar lendo e meditando juntos, através do profeta Isaías, aonde ele fala: a quem compararei
a Deus? Ou com que o comparareis? Então aqui o profeta Isaías, ele vai afirmar, o profeta Isaías vai estar falando sobre com quem eu e você podemos comparar este Deus. Será que nós podemos assemelhar este Deus com alguém? Vou estar colocando aqui o microfone de lapela para ficar melhor. Glória a Deus. Então, o profeta Isaías nos orienta, ele vem estar falando através do versículo 18, será que nós podemos comparar o nosso Deus com alguém, com alguma pessoa, com alguma estátua, com algo que podemos fazer? Porque aqui ele vai falar assim, a quem, pois, farei semelhança a Deus? Será que Deus, o Criador, o grande eu sou, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, será que nós temos como assemelhar Ele com outro ser, ou outro Deus, ou outra imagem, ou outra escultura? Será que este Deus, aonde nós batemos no peito e afirmamos que é o nosso Pai, será que nós temos como comparar Ele com algo, ou com alguma imagem, ou com algum artifício? Então, o que eu venho trazer e compartilhar com vocês, através do profeta Isaías, ele nos leva a refletir sobre a incomparabilidade, ou comparar a Deus com algo. Ele é tão grandioso, ele é tão tremendo, ele é tão glorioso, que ele não pode ser medido com algo. Ele não pode ser limitado. O nosso Deus, ele é tão poderoso que o profeta Isaías pergunta, a quem ou com quem compararemos ao nosso Deus? Por isso que eu venho compartilhar com vocês o tema, a grandeza de Deus. Porque Deus, ele tem no Antigo Testamento alguns nomes que eu quero compartilhar com vocês. Porque não há outro semelhante ao nosso Deus. Não há outro que se iguale ao nosso Deus. E Ele é único. Ele é todo poderoso. Alguns nomes de Deus que eu venho compartilhar com vocês hoje vai revelar a sua grandeza. O nosso Deus, a partir de hoje, nós vamos ter profundidade realmente de bater no peito e afirmar que somos Deus, somos filhos de Deus. Somos filhos do grande eu sou. Somos filhos do El Shaddai. Somos filhos do Eterno. Por quê? Porque hoje, através da leitura e meditação de Isaías, nós aprendemos que não tem como nós comparar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Por isso hoje nós vamos tomar esse posicionamento sabendo da grandeza do nosso Pai, do Pai Celestial, do Deus que está sobre os céus. Porque o nosso Deus, não há outro semelhante. Não há outro semelhante ao nosso Deus. Não há outro que se iguale na grandeza do nosso Deus. Não há outro que pode ser todo poderoso. Então, o primeiro nome do nosso Deus no Antigo Testamento é El-Ohim, que significa Altíssimo. El-Ohim, acima de tudo. Então o primeiro nome dele fala que ele é Altíssimo, El-Ohim.
acima de tudo. El Shaddai é o segundo nome deste Deus Altíssimo. El Shaddai significa todo-poderoso. Nada é impossível para ele. Olha aqui o que a gente vai aprender hoje. Alguns nomes do Deus que você afirma. Do Deus que você bate no peito e diz que é filho. Então, o terceiro nome é El Elyon, significa eterno. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Então nós vemos aqui que o terceiro nome de Deus no Antigo Testamento é El Elyon, eterno, sem começo e sem fim. Olha a grandeza do nosso Deus. Hoje podemos realmente estarmos afirmando que somos filhos de Deus. Por quê? Porque a nossa fé espiritual é baseada no conhecimento de quem Deus é, a sua grandeza, o seu nome. Aqui nós vamos ver aspectos da grandeza do nosso Pai. Então podemos sim afirmarmos hoje que somos os filhos do grande Eu Sou, do grande El Shaddai, porque estamos aqui aprendendo aspectos da sua grandeza. Só os nomes de Deus já revela a sua grandeza. Amém? Louvado seja Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar ao seu coração. Venha estar meditando, ouvindo claramente o que eu estou compartilhando com vocês, a grandeza de Deus. Hoje nós vamos terminar esta ministração com a certeza de que qualquer circunstância que venha se levantar contra nós, nós podemos bater no peito e dizer: eu sou filho do grande Eu Sou. Eu sou filho do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu sou filho do Elohim Altíssimo. Amém? Então aqui, o quarto nome que traz o aspecto da grandeza do nosso Pai Celestial é El Olam, que significa magnífico. Então, aqui nós vemos a magnitude do nosso Pai, do nosso Deus. Nós vemos ele cheio de glória e majestade. Por isso que El Olam, o magnífico, revela a glória e a majestade do nosso Deus. Então, a grandeza do nosso Pai vai fazer nós nos posicionar perante a enfermidade, perante doenças, perante porta fechada, perante brigas, perante situações do dia a dia, porque nós vamos ter a certeza, a nossa fé espiritual madura, uma fé profunda em conhecer o nosso Deus, em saber a sua grandeza, em saber a sua majestade, em saber quem Ele é. Nós podemos sim bater no peito e dizer: sim, eu sou filho de Deus, e não há outro semelhante a Ele. Então, aqui nós vamos ver o quinto nome do nosso Deus, El Gibor, o forte. Significa o Deus de batalha que nunca perde. El Gibor, o forte. Mais um dos nomes que traz o aspecto da grandeza do teu Pai, da grandeza do meu Pai Celestial, da grandeza do nosso Deus. Então hoje, com o conhecimento de quem nosso Deus é, nós não vamos mais comparar Ele com qualquer circunstância. Como assim? Perante as circunstâncias do dia a dia, nós falamos para o nosso Deus: oh Deus, nós estamos aqui diante de Ti, olha essa enfermidade. Você faz do seu Deus, do meu Deus, a gente muitas vezes fizemos Ele pequenininho, porque nós afirmamos para Ele que a enfermidade é maior. Nós afirmamos para Ele que a porta fechada
é maior. Nós temos que nos posicionar a partir de hoje, através dessa ministração da grandeza de Deus, e falar para a porta fechada do trabalho que você quer: ei, o Deus que eu sirvo, Ele é altíssimo, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, Ele é magnífico e Ele é forte. Ele vai abrir essa porta porque é Ele que vai na frente. E entende a diferença de meditar nas Sagradas Escrituras, de não só ler, de deixar o Espírito Santo trabalhar ao seu coração, do Espírito Santo trabalhar no seu entendimento. Então entenda que a partir de hoje, com um posicionamento correto, de uma leitura sadia, de uma meditação nas Sagradas Escrituras correta, vai mudar o seu comportamento e vai mudar os seus planos e projetos, porque muitas vezes nós nos colocamos diante das circunstâncias, diminuindo o nosso Deus. Mas aí nós temos que entender a partir de hoje, desta ministração, a grandeza de Deus, quem Ele é. Só os nomes dele já mostra para Satanás, já mostra para Lúcifer, já mostra para os demônios, já mostra para os principados, potestades, que você é filho do Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai, do grande Eu Sou, do Eterno. Você conhecendo o seu Deus, você pode sim se colocar como filho perante qualquer dificuldade do dia a dia, perante qualquer circunstâncias contrárias, perante qualquer levante satânico, porque você está bem alicerçado. Você orou, você jejuou, você ouviu louvor, você leu a palavra, você meditou e deixou o Espírito Santo agir na sua vida. Você está se colocando como filho, porque você tem intimidade, você conhece o seu pai, você sabe quem ele é, você olha para ele e vê: nossa, esse Deus aqui é o pai que eu sirvo, esse Deus aqui é o Deus que eu sirvo, esse é o meu pai, papai, Abba, pai, Abba, Pai. Deixa o Espírito Santo realmente trazer ao teu coração, realmente afirmar no seu coração que você é filho do grande Eu Sou. Amém? Vamos lá então. Esses nomes nos lembram que Deus pode nos suprir em qualquer situação, porque nós sabemos que o papai está nos céus, Ele é altíssimo, Ele é todo-poderoso, Ele é forte, Ele é magnífico. Não há nada perante e que possa se assemelhar este nosso Deus, este nosso Pai. Então aqui nós vamos ver também alguns títulos de Deus, alguns títulos do nosso papai. Esses títulos vai revelar Deus também, ele se revela através destes títulos. Então, depois que nós vimos a grandeza dos nomes de Deus, dos nomes do nosso Papai Celestial, do nosso El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, do Eterno, do Criador dos céus e da terra, você tem a certeza que é filho de um Deus magnífico, forte. Então não deixe a partir de hoje as circunstâncias te impedir ou te barrar. Os teus sonhos, projetos, metas. Hoje você tem a certeza de quem é o seu Pai. Abba, Pai, com firmeza. Satanás, eu sou filho do Abba. Sou filho do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso, do grande El Shaddai. Eu sou filho do grande El Elyon, do Eterno. Eu sou filho do El Gibor, o forte. Amém? Então aqui, os títulos, Deus também se revela através dos seus títulos. Preste atenção. Yavé, Jireh, o Senhor proverá. Yavé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yavé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yavé Rafá, o Senhor cura. Yavé Raá, o Senhor presente está.
Yahvé Ra, o Senhor é meu pastor. Yahvé Chamá, o Senhor presente está. Yahvé de Sidqueno, o Senhor é a nossa justiça. Deus agora vai se revelar através dos seus títulos. Começamos a grandeza de Deus pelos seus nomes. Agora estamos aprendendo que Deus também se revela através dos seus títulos. Então, se nós precisamos de provisão, nós vamos clamar ao Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Quer que Deus venha prover na sua vida, clame com autoridade. Abba, Pai, eu sei que o Senhor é o Yahvé Jireh, o Senhor vai prover na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério. Então aprenda a ler, a meditar, ouvir o Espírito Santo e se posicionar como filho deste Deus grandioso. E aprenda a falar para Satanás e espalhar para as pessoas, deixar o inferno ouvir que você é filho do grande El Shaddai. Amém? Aqui então, o segundo atributo de Deus, aonde revela a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, a sua magnitude. Glória a Deus, vai falar Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então, quando nós nos levantarmos de manhã, antes de murmurar sobre a nação brasileira, sobre esta nação abençoada, sobre os líderes dos departamentos da nossa nação, aprenda a chamar o Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Porque se nós nos levantarmos todos os dias e murmurar, vai acontecer. Vamos estar amaldiçoando a nossa nação, mas aprenda que somos filhos do grande eu sou, do eterno. Então nós vamos clamar a cada manhã sobre a nossa nação. Deus é a nossa bandeira. O Senhor está sob o controle da nação brasileira. É Ele que levanta reis, é Ele que coloca governadores, é Ele que coloca presidente, é Ele que levanta quem vai governar a nossa nação. O que nós como filhos temos que nos levantar a cada manhã é abrir a boca para profetizar e dizer: Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, tu está sobre o controle da nação brasileira. Amém? Glória a Deus. Então, por que meditar? Por que ler as Sagradas Escrituras? Chamar o Espírito Santo para te orientar. Chamar o Espírito Santo para arder o seu coração e deixar Ele edificar a sua vida através de uma leitura sadia, de uma meditação sadia e de uma fé profunda. Porque você conhecendo o seu Pai, você sabendo de quem você é filho, muda tudo em sua vida. Agora vamos lá. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Quer paz para o teu casamento? Quer paz para o seu ministério? Quer paz para a sua vida? Quer paz para a sua área financeira? Está tendo opressão no seu lar? Então aprenda a clamar. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. É Ele que traz a paz no ambiente. É o Espírito Santo que flui no ambiente onde nós estamos. Mas nós temos que realmente nos posicionar como filhos e deixar o Espírito Santo agir através de Deus. Deus vai agir através do Espírito Santo, porque Ele é o Yahvé Shalom, é o Senhor e a nossa paz. Então clame, Espírito Santo, se faça presente, mude o ambiente, mude a atmosfera, mude a opressão que está nesse lugar, mude. Traga paz no casamento, na vida financeira, na vida secular, na vida profissional. Aprenda realmente a ser filho. Ou aprenda realmente a conhecer o seu Pai.
a quem você bate no peito e diz: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Será mesmo? A partir de hoje nós vamos andar de cabeça erguida, realmente posicionados como filhos do grande El Shaddai, do eterno, do grande eu sou. Amém? Então aqui, se você precisa de algo na sua vida, você aprenda que os atributos de Deus, que Deus ele se revela através dos seus atributos. Então aqui vamos ver mais um atributo. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Olha aqui, conhecendo o seu Pai, você se coloca, se posiciona, apesar de qualquer circunstância. Vamos aqui estar pensando: estou enfermo. Você vai clamar por Yahvé Rafá, porque Deus vai se revelar através deste atributo. Yahvé Rafá, o Senhor cura. Então você tem que apresentar para esta enfermidade o seu Pai. Hoje, em nome de Jesus Cristo, o Yahvé Rafá, o Senhor que cura, está me curando em nome de Jesus Cristo. Sai enfermidade em nome de Jesus Cristo, com autoridade, porque o Senhor conhece, você conhece o teu Deus, você conhece o teu Pai, você está se posicionando como verdadeiro filho do Altíssimo. Então, hoje nós vamos estar aprendendo juntos sobre realmente estar nos posicionando como filhos de Deus. Com todo esse conhecimento da grandeza do nosso Pai, da grandeza do nosso Deus, os seus nomes, os seus atributos, a partir de hoje é levantar e saber que não há nada que possa parar você. Circunstâncias, enfermidade, doenças, qualquer circunstância que venha se levantar contra você a partir de hoje, Satanás, um inferno, potestades, principados, seta, o que for, você está pautado nas Sagradas Escrituras, conhecendo o Pai que você clama, que você se coloca, que você tem um relacionamento com Ele. Para você conhecer o seu Pai, para você entender quem Ele é, você tem que ter um relacionamento. Conhecer, admirar, saber que qualquer circunstância que der, o papai vai te defender, o papai vai estar na sua frente, porque você sabe clamar, você sabe quem Ele é, você sabe a magnitude, a grandeza, o poder, a majestade. Opa! Satanás, o inferno já vai estar. Opa! Aquele dali é filho do grande eu sou, do eterno, do El Shaddai. Por quê? Porque você vai clamar com autoridade e o inferno vai reconhecer a sua autoridade de filho. Mas você tem que entender que é numa vida de intimidade com Deus, oração, jejum, santificação, leitura da Bíblia, tudo isso lutando contra você mesmo. E quando vir situações, você se posicionar como filho. Amém? Então vamos lá, nós entendemos que Yahvé Rafá é o Senhor que cura. Agora nós vamos ver Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, e sabemos que nos Salmos fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que tu vai ficar preocupado? Por que você vai se assustar? Não, você está bem guardado pelo Deus que é o seu pastor, aonde Ele vai te levar por águas tranquilas, como o salmista fala, por pastos verdejantes. Clame ao seu pastor, fale com ele, o pastor, nosso Pai Celestial. Então você sabe que Yahvé Raá, o Senhor é meu pastor. Amém? Então se posicione perante este conhecimento. Então vamos lá. Yahvé Chamá, o Senhor presente está. Em qualquer circunstância que eu e você tivermos, clame o seu Pai, clame o Yahvé Chamá, porque em qualquer circunstância que eu e você estiver, Ele está presente conosco, através do seu Espírito Santo, através da sua presença. É só clamar: Pai, hoje eu estou aqui no lazer. Fica comigo, Espírito Santo, vem aqui, traz a presença. Traz essa presença maravilhosa do papai.
Então clame e Yahvé chamar, porque o Senhor presente está. Nós vemos aqui também, louvado seja Deus, através desta ministração, através desta palavra, aonde fala assim, Yahvé disse de Queno, o Senhor é a nossa justiça. Olha aqui, através dos atributos de Deus, que Ele se revela através dos seus atributos, cara, nós temos que entender, olha o Pai que nós temos, olha realmente a profundidade, realmente o posicionamento, olha o Pai que nós temos, olha como que nós temos que andar, olha como nós temos que enxergar as coisas. Agora aqui fala que Deus se revela através do seu atributo, assim, Yahvé disse de Queno, o Senhor é a nossa justiça. Para que você vai fazer justiça própria, justiça com as suas mãos, com os seus braços? Se está aqui, ó, o Senhor é a nossa justiça. Clama a Ele e fala, Pai, eu quero que Tu faça justiça através dessa situação que está acontecendo. Faz a Tua justiça, Pai. Vem como juiz sobre esta causa, que você pode ter certeza que Ele é justo. E se realmente você está correto, realmente é a favor de você que Ele faça justiça, Ele vai fazer. Porque Ele é seu Pai, Ele te conhece. Mas se realmente você está correto, Ele vai fazer a justiça. Porque Deus, Ele é santo. Ele é maravilhoso, poderoso, grandioso. Amém? Então vamos lá. A cada título mostra a Deus como Ele age em nossas vidas. Nós vimos aqui que Yahvé Jireh é o Senhor que provê, ou o Senhor proverá. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Yahvé Rafá, o Senhor que cura. Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor. Yahvé Chamá, o Senhor presente está. Yahvé disse de Queno, o Senhor é a nossa justiça. Então Deus, Ele nos mostra através dos seus títulos que Ele age em nossas vidas. Ele cuida, Ele sustenta, Ele guia, Ele sara, Ele justifica e Ele nunca nos deixa só. Olha aqui a grandeza do nosso Pai. Podemos bater no peito a partir de hoje que somos filhos do grande Eu Sou. Somos filhos do El Shaddai, somos filhos do Eterno, somos filhos do El Gibor forte. Pensa, olha aqui a grandeza do meu e do teu Pai. Pensa, para que desanimar? Para que se acovardar? Seja realmente filho. Se posicione como verdadeiro filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver a natureza de Deus. A natureza de Deus se manifesta, ou Deus se manifesta através da sua natureza. Aqui nós vamos ver atributos comunicáveis. Aqui nós vamos ver a natureza de Deus através dos seus atributos comunicáveis, onde Deus se comunica conosco. Vamos lá entender o que seria a natureza de Deus, ou atributos comunicáveis. Aqui Deus, Ele se comunica conosco, comigo e com você através de... Aqui nós vemos que Deus, Ele vai se comunicar conosco através de amor, sabedoria, paz, misericórdia. Aqui nós vemos a graça, compaixão, longanimidade. Nós vemos justiça, juízo e ira. Então, aqui a natureza de Deus revela 2 pontos. O primeiro, atributos comunicáveis, e o segundo, atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis é como Ele se comunica conosco. Através de Deus é amor, Deus, Ele é paz, Deus, Ele é sabedoria, Deus, Ele é misericórdia, Deus, Ele tem graça, Deus, Ele é compaixão, Deus, o nosso Pai, é longanimidade, longânimo, Deus, o nosso Pai, é justiça, Deus é o nosso Pai. Aqui muitos não querem ministrar, não querem falar sobre a justiça e a ira de nosso Deus, mas Ele é justiça, ou juízo e ira. Esses são atributos comunicáveis, Deus se comunicando conosco. Aqui nós vamos ver
que se Deus ele é amor, se Deus ele é sabedoria, se o nosso Pai ele traz a paz, misericórdia, graça, compaixão, longanimidade, justiça, juízo e ira, cara, por que eu e você vamos se preocupar com as circunstâncias do dia a dia? Se nós sabemos que nosso Pai é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de sabedoria, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de compaixão, um Deus de longanimidade, um Pai de justiça, um Pai de juízo, um Pai de ira. Por que nós vamos nos preocupar? Só temos que saber nos posicionarmos como filhos do grande eu sou, do eterno. A grandeza de Deus, a partir de hoje, vai estar em nosso coração e nossa boca. E a partir de hoje vamos estar nos posicionando verdadeiramente como filhos. Amém? Então clame, fale, exalte, glorifique para todo o mundo a grandeza do teu Pai, a grandeza do Abba, a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a grandeza do El Gibor, o forte. Amém? Olha o Pai que você tem. Olha o Deus que você serve. Preste atenção. Não deixe nada e ninguém falar ao contrário. Não compare a Deus, não compare o seu Pai com qualquer objeto, com qualquer escultura, com qualquer coisa que o homem pode fazer, porque isso não revela nada. A grandeza de Deus é maior de qualquer coisa, maior de qualquer imagem, maior de qualquer objeto. Porque aqui nós vemos os nomes, os atributos, a grandeza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Então aqui nós vemos agora, vamos ver e vamos estar aprendendo juntos agora atributos incomunicáveis. O que seria atributos incomunicáveis? Aquilo que só pertence a Ele, aquilo que só Ele é. Os atributos incomunicáveis, aquilo que só o teu Abba, o teu Pai é. Aquilo que só o teu Deus é. Nós vimos, nós lemos, meditamos sobre os atributos comunicáveis. Agora é atributos incomunicáveis. Só Ele tem, só Ele é. Preste atenção. Me escute, me ouça. Atributos incomunicáveis. O nosso Pai, o nosso Deus é onisciente. Onisciente significa sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. E onipotente, tem todo o poder. Preste atenção, o teu Deus, o teu Pai, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todo lugar. E onipotente, tem poder, tem todo o poder. Então, sabendo que o teu Pai é onisciente, onipresente, onipotente, vai temer o quê? Tu sabe que Ele sabe de todas as coisas, tu sabe que Ele está em todos os lugares, tu sabe que Ele é todo poderoso, tem poder para tudo. Amém? Então aqui eu te pergunto, quem Deus é? Quem Deus é para mim? Quem Deus é para você? Realmente, nós temos que entender que Deus é único. Deus é infinito. Deus é imutável. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é imortal. Deus, Ele é invisível. Por que quem Deus é? Porque Deus é único. Porque não há outro igual a Ele. Por que Deus é infinito? Porque Ele não tem limites. Por que Deus é imutável? Porque Ele não muda no que Ele fala e o que Ele afirma para a tua vida. Por que Deus Ele é santo? Porque Ele é separado de todo o pecado. Por que Deus é imortal? Ele é eterno e indestrutível. Por que Deus é invisível, mas real e vivo? Quem Deus é? Deus único, infinito, imutável, santo, imortal e invisível. Louvado seja Deus! Aprenda quem o seu Pai é. Tome um posicionamento de filho.
não é de qualquer pai. Não, você é filho do Deus Altíssimo, do Eterno, do Forte. Amém? Então aqui nós vamos desenvolver esta ministração à grandeza de Deus. E essa essência do nosso Deus, incomparável em poder, majestade, e ao mesmo tempo próximo de nós. Olha a grandeza deste Deus, que nos dá a certeza através do seu Espírito Santo de quem nós somos nele. Nós somos filhos de Deus e também podemos fazer o inferno tremer, porque é Ele que está na frente. Nós somos filhos de Deus numa vida de oração, numa vida de leitura da Bíblia, numa vida de santidade, numa vida cheia do Espírito Santo. Pensa, numa vida de testemunhos. E podemos sim espalhar que somos filhos de Deus a partir de hoje, sabendo quem Ele é, através da sua grandeza, através da sua majestade, do seu poder, através dos seus nomes. Agora, a fé que eu e você estamos tendo é uma fé espiritual madura, uma fé espiritual profunda, não aquela fé rasa, não aquela fé intelectual que não serve para nada. Porque se servisse para alguma coisa a fé intelectual, as circunstâncias não vinham contra mim e contra você, e nós deixávamos ela dominar. Não, a partir de hoje a fé que nós temos que ter é uma fé espiritual, uma fé madura, uma fé profunda. Amém? Então vamos lá. Então nós vimos que este Deus é tão poderoso. Agora eu pergunto para você, como conhecer a Deus? Como nós conseguimos conhecer a grandeza deste Deus? E eu afirmo para você, para conhecer a Deus é simples. Simples mesmo. Através da Bíblia, através da palavra. Porque a Bíblia vai revelar o caráter de Deus. Vai revelar a grandeza de Deus. Vai revelar quem Deus é. Então, aqui nós vemos para conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras, para conhecer a Deus através da Bíblia. Aqui nós vemos que podemos conhecer a Deus realmente através da Bíblia. Vai revelar o caráter de Deus, vai revelar realmente quem Deus é. Então nós vamos ver aqui que para ter uma comunhão com o nosso Pai, para ter uma comunhão com o nosso Deus, para ter uma comunhão com o nosso Pai Celestial, nós temos que ter uma vida de oração. Para realmente conhecer a Ele e ter essa certeza, afirmarmos que somos filhos de Deus através da oração em comunhão com Ele. Porque quanto mais falamos com Ele, mais o conhecemos. Quanto mais oramos, mais lemos a Bíblia, mais trazemos uma fé madura, uma fé espiritual, uma fé profunda, para se posicionar como filhos. Então aqui nós vamos ver que para conhecer a Deus é através também das experiências. Peça numa oração uma experiência. Peça para o Espírito Santo, para Deus, uma experiência com Ele. Uns sonhos de arrebatamento, você vai ficar assim maravilhado. Peça o batismo com o Espírito Santo. Peça experiências sobrenaturais verdadeiras, para você entender o que é uma fé madura, o que é uma fé espiritual, uma fé profunda. Amém? Então a experiência com Deus dá vitória, gera milagre. Experiências com Deus traz livramento, revela quem Ele é. Experiências com Deus vai revelar quem Ele é. Através de vitórias, através de milagres, através de livramento, revela quem Deus é para você. Então aqui, como fazer Deus conhecido? Agora sim. Como realmente falar para as pessoas quem este Deus é? Como fazer Ele conhecido? Vamos lá. Como fazer Deus conhecido? Através das nossas atitudes, através dos nossos testemunhos e através do dia a dia. Fazer Deus conhecido através das nossas atitudes, testemunhos e dia a dia. Então,
Nós somos chamados para ser reflexos da grandeza de Deus neste mundo. Por que reflexo? Porque através da sua maturidade, através da sua fé espiritual, através de quem você é, filho do Deus Altíssimo, do grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, do El Gibor, o Forte, agora sim você pode fazer esta grandeza de Deus através da sua vida, porque você é filho, então vai trazer um reflexo da grandeza de Deus através da sua vida, através do seu testemunho, através do dia a dia, através das suas atitudes. E aqui eu venho concluir. Isaías, o profeta Isaías pergunta para nós: a quem compararemos o nosso Deus? E eu te afirmo, com ninguém. Não tem como eu e você saber de toda essa grandeza de Deus e ainda comparar Ele com qualquer coisa, com qualquer objeto. Deus, o profeta Isaías, revela com quem nós vamos comparar Deus. E eu afirmo para você, com ninguém. Amém? Então aqui, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é incomparável. Ele é incomparável porque Ele é grandioso, eterno e real. E aqui eu venho estar orando que através do Espírito Santo Deus venha estar agindo na minha e na sua vida, que o Espírito Santo venha estar trazendo a certeza desta ministração, a certeza da grandeza de Deus, trazer no teu coração uma fé madura, uma fé espiritual, uma fé profunda. Que o Espírito Santo vá ao encontro de cada um que está me vendo e ouvindo e leve a certeza no teu coração, você é filho de Deus, porque você conhece os seus nomes, os seus atributos, a sua grandeza, e você sabe agora de quem você é filho. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo transforme o seu pensamento, tenha uma mudança, tenha uma metanoia, mudança de pensamento e depois de atitudes. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo arda no teu coração para conhecer cada dia mais de quem você é filho, conhecer mais deste Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus os abençoe.